Em uma semana, nós atingimos a nossa meta de 500 visualizações no nosso vídeo anterior. Ainda é uma meta modesta, mas é o suficiente para mantermos a qualidade e a frequência de postagem desses vídeos do curso básico de comandos elétricos. Então, continue visualizando nossos vídeos, se inscreva no canal e não se esqueça de acionar o sininho das notificações. Em caso de dúvidas, reveja os vídeos anteriores, porque lá as suas dúvidas vão ser esclarecidas. Todos eles estão disponíveis aqui nessa lista que aparece aqui embaixo na descrição do nosso vídeo de hoje. E dando continuidade a esse projeto, hoje nós iremos falar sobre um item muito importante no contexto das ligações dos circuitos de comandos elétricos. Nós iremos falar sobre a identificação dos cabos no interior do painel, como ela é feita e qual a sua utilidade na montagem e na manutenção. Aí você está vendo um diagrama sem a identificação dos cabos e, na sequência, todos os cabos sendo identificados para a montagem. Como é feita essa identificação é o que você vai aprender nesse vídeo de hoje. A partir do momento que você assimila os critérios de identificação em pequenos circuitos de comando, como esse que nós iremos ter como exemplo, você está capacitado a usar esses mesmos critérios para qualquer circuito, seja ele pequeno, médio ou grande. Esse aí será o painel que nós iremos montar. Aí do lado direito você vê o diagrama de interligação dos componentes internos do pequeno painel que nós estamos pretendendo montar. E nós, mais uma vez, iremos controlar aquele mesmo circuito de iluminação que nós vimos lá naquele vídeo sobre os contatos de selo. Veja aí que uma botoeira aciona o circuito e um sinaleiro luminoso vai sinalizar que a carga foi acionada. A outra botoeira, ela vai desligar a carga e vai apagar o sinaleiro, indicando que a carga foi desativada. Mas o nosso foco de hoje é aprender a fazer a identificação dos cabos das ligações internas do painel usando as identificações que vêm nos diagramas de montagem. E essa identificação, meus amigos, ela é feita através de anilhas, como essas que você vê aí. Elas estão disponíveis no mercado nacional e são fornecidas em rolos, em pacotes, em carretéis, enfim, há diversas formas de adquiri-las. E essas anilhas, elas têm alguns critérios definidos para a sua apresentação física. Por exemplo, as anilhas que são numeradas de 0 a 9, elas podem ter cores diferentes. E isso ocorre quando elas usam um código que é um código internacional de cores. E de acordo com a codificação internacional, cada número terá uma cor diferente. Ou então elas podem ser somente amarelas com os caracteres impressos em preto. Mas isso vale apenas para as anilhas numeradas de 0 a 9. No caso das anilhas das letras e símbolos, essas são exclusivamente amarelas com caracteres impressos em preto. Nós temos aí as cores que o Código Internacional recomenda e também uma tabela de fabricante mostrando a grande variedade de tamanho de anilhas. Isso você pode perceber nessa tabela, que nesse caso mostra anilhas de 0,2 a 70 milímetros quadrados. Veja aí que é muito simples a utilização das anilhas. Entre as mais comuns, algumas delas são inseridas no cabo e outras são apenas encaixadas. Eu, particularmente, prefiro as anilhas que são inseridas diretamente nos cabos, porque elas não correm o risco de serem perdidas acidentalmente. Mas as anilhas de encaixe, elas são a solução para a identificação de cabos em painéis que foram montados e que os cabos não foram devidamente identificados. Óbvio que isso é muito trabalhoso, mas
é possível, porque você consegue instalar a identificação, instalar as anilhas, sem precisar desconectar todas as ligações do painel. Veja na animação como o processo é simples. As anilhas elas já vêm prontas para serem destacadas do rolo e inseridas no cabo. E você pode combiná-las e pode criar as numerações que foram sugeridas nos esquemas elétricos. Isso você pode constatar aí nessa animação. Então agora nós vamos retornar ao nosso diagrama. Aí você vê o nosso diagrama já com a identificação de todos os cabos. E essa identificação ela é muito comum em diagramas que são usados em áreas industriais ou em diagramas de equipamentos de tecnologia mais avançada. Certamente esse é o caso dos equipamentos que são apresentados pelo canal Engenharia Clínica, esse canal que tem nos prestigiado com a sua preciosa audiência. E essas identificações, elas facilitam tanto a montagem dos painéis quanto a manutenção. Veja como elas aparecem no diagrama e como elas estão disponibilizadas no painel depois de montado. Esses pontos que você vê aí sendo indicados são os pontos das réguas de Bornes. E esse assunto ele será abordado em outro vídeo que será disponibilizado ainda nessa mesma série. Nesse momento nós vamos acompanhar como essa identificação é feita na régua de Bornes partindo do nosso diagrama. A numeração do condutor ela é absolutamente estratégica e quando nós estamos elaborando o diagrama, ela vai ser alterada sempre que o condutor for interrompido. Vamos ver isso na prática, seguindo aí o nosso diagrama. É um diagrama muito simples, mas a partir do que você vai aprender nele, você poderá numerar diagramas muito mais complexos. Nós vemos aí a indicação do nosso primeiro cabo, que tem a numeração 11. Esse cabo ele vai ser seccionado quando for interligar a botoeira desliga e o contato que ativa o sinalizador. Então, nesses pontos que estão sendo mostrados aí, o cabo tem um ponto de interrupção e a partir daí a sua numeração é alterada. Na sequência, nós teremos o cabo número 12, que você vê aí interrompido nesses dois pontos. Aí vai ocorrer outra mudança e usando o mesmo critério, a partir desse ponto, nós teremos o cabo 13. Na alimentação A1 e A2 da bobina, também há uma interrupção do cabo. Ele passa a ser o cabo 14 na outra extremidade da bobina, que vai para a alimentação elétrica do circuito e será interligado ao sinaleiro. E essa numeração sequencial, ela continua. No nosso próximo cabo, que você vê aí, é o cabo número 15, porque nesse ponto nós nos deparamos com outra interrupção que agora aparece na lâmpada de sinalização. E assim esse processo continua em função da quantidade de dispositivos, quantidade de intertravamentos, enfim, a sua numeração ela vai aumentando de acordo com a complexidade do circuito que você está pretendendo montar. E agora que você já tem o seu diagrama com as numerações definidas, é só enviá-lo para a montagem. Nós vamos ver uma animação que mostra basicamente a interligação entre os periféricos e os componentes internos desse painel de comando que nós iremos montar a partir desse diagrama. Somente para exemplificar, nós teríamos algo parecido com esse painel que você vê aí, só que agora ligado conforme o diagrama que está sendo apresentado. Porque em todos os painéis nós temos os dispositivos periféricos e os dispositivos internos. Entre os periféricos estão as botoeiras, os sinalizadores, os fins de curso e outros dispositivos de acionamento que não estão no interior do painel. Já os dispositivos internos
são os contadores, os relés, os dispositivos de proteção, enfim, todos aqueles dispositivos no interior do painel. E quem faz a ligação entre os periféricos e os dispositivos internos são exatamente as réguas de Bornes. Elas têm essa aparência que você vê aí no destaque e serão o assunto do nosso próximo vídeo. Agora que você já sabe como é feita a identificação dos cabos no diagrama, nós vamos fazer a identificação dos cabos na régua de Borne, usando exatamente as anilhas. Como são feitas essas ligações que você vê aí na régua de Borne, isso será o assunto do nosso próximo vídeo. Mas nesse momento, nós iremos apenas mostrar a identificação dos condutores feita com as anilhas plásticas que nós acabamos de conhecer. Então nós vamos acompanhar passo a passo a identificação de cada cabo separadamente. Você vai ver cada um separado na régua de Bornes. O nosso primeiro cabo identificado é o cabo de número 11. Acompanhando aí a sequência do nosso diagrama, nós vamos identificar o cabo número 12. Obviamente, essa identificação será feita no momento da interligação dos cabos na régua. E na sequência, nós iremos ter agora o fio 13, que está sendo mostrado nesse momento. Aí vem o fio 14 e o último fio do nosso diagrama, que é o fio 15. E como eu já disse anteriormente, esse critério pode ser usado em qualquer diagrama, independente da quantidade de fios. Como são feitas essas ligações na régua de Bornes, nós iremos aprender no nosso próximo vídeo. Até lá!